Amazônia TV. Oferecimento Massas Fortalezas Express. Muito mais sabor em menos tempo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 28 de janeiro. Você vê imagens da Arena da Amazônia. Faltam 500 dias para a Copa do Mundo. As obras já passam da metade e estamos no prazo. Em Manaus, o sol aparece forte. A previsão do Cipan é que as temperaturas fiquem entre 24 e 32 graus. Hoje você acompanha aqui no Amazônia TV. Adolescente morre dentro de delegacia quando era investigado por tráfico de drogas. A polícia investiga o caso. Tragédia no Rio Grande do Sul tem repercussão aqui no Amazonas. Fiscalização em casas de shows vai ser intensificada. Na Zona Leste, os usuários reclamam da lotação dos ônibus, mesmo estando no período de férias. E você vai ver também cultura regional. O fim de semana foi para reunir a família no Largo de São Sebastião. Teve show do trio Cheiro Verde. Tem a escolha dos reis momos e rainhas em Parintins e Manacapuru. E ainda continua a nossa série de reportagens sobre o Carnaboi. O assunto de hoje é a confecção do tururi, o abadá da floresta. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. Em Manaus, um adolescente de 16 anos morreu dentro da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais após ser detido portando drogas. Ele estava com a irmã de 11 anos. Adriano Chaves de Campos foi preso durante o sábado à noite no bairro Nova Vitória, com a irmã de 11 anos. Eles foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Segundo a avó dos adolescentes, o rapaz ficou detido na Delegacia de Atos Infracionais, enquanto a irmã foi liberada. Dona Francisca Chaves disse que informou à delegada que o neto tinha problemas de saúde e que deveria ser observado. E ela disse que não tinha problema nenhum, que ele ia ficar lá e que não tinha problema, que o que acontecesse lá, ela estava na delegacia da responsabilidade da delegacia. E eu voltei à delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, ela me chamou e eu entrei para falar com ela. E ela me deu a notícia de que o meu neto tinha ido a óbito. Porque eu pensava que tinha sido do sopro, que ele tinha morrido, né? Mas aí ela disse que não, que os agressores da cela que estavam com ele tinham agredido grandemente ele. E ele não suportando os baques, as coisas que eles fizeram com ele, ele foi a óbito. No velório, a mãe de Adriano estava em estado de choque. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil para saber as circunstâncias da morte do adolescente, mas fomos informados que o órgão só vai se pronunciar após a divulgação do laudo do IML. Tem que ver o que foi que aconteceu com ele, eu quero justiça, eu vou correr atrás, essa delegada ela vai ter que falar alguma coisa. Ela tem que justificar, ela tem que mostrar os agressores dele. Um disparo acidental de arma de fogo feriu 3 pessoas, incluindo um bebê de 8 meses, dentro do 3º DIP, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, na tarde de ontem. De acordo com o setor de comunicação da Polícia Militar, o policial conduzia 3 pessoas da mesma família, o bebê, um adolescente e a mãe, para dentro da delegacia quando a arma caiu no chão e disparou. Os estilhaços atingiram a criança no pescoço e na cabeça, e o irmão dele no rosto, enquanto a mãe sofreu arranhões na perna. Eles foram levados para o SPA da criança, localizado na Compensa, zona oeste de Manaus. As vítimas foram liberadas em seguida, apenas com ferimentos superficiais por muita sorte. A Polícia Militar informou que a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai abrir uma sindicância para investigar esse caso. E uma pessoa morreu e 7 ficaram feridas em um acidente de trânsito envolvendo um carro na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, por volta das 7 horas da manhã de ontem. De acordo com uma testemunha, a motorista de 55 anos vinha em altíssima velocidade, perdeu o controle do veículo e o carro capotou. 8 pessoas estavam no táxi. 4 mulheres e 3 homens ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. As vítimas foram levadas para os hospitais Dr. João Lúcio e 28 de agosto, medicadas e em seguida liberadas. O veículo, que possui emplacamento de táxi, estava sem caracterização de cooperativa, teve os vidros e a lataria danificados. A notícia do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que provocou a morte de mais de 200 pessoas, é o principal assunto em todo o país. Aqui no Amazonas, a tragédia também chamou a atenção. Com a aproximação do Carnaval, o Corpo de Bombeiros e outras autoridades também estão preocupadas com a segurança nos clubes, casas noturnas, quadras das escolas de samba e tantos outros locais de grande aglomeração de pessoas. Neste domingo, em alguns locais de movimentação na capital, a população também se mostrou bastante preocupada.
Um domingo marcado por uma tragédia. Em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, um incêndio em uma boate deixou mais de 200 mortos. Eu não vi, só aquela fumaça preta que não chegava nada. As pessoas gritando socorro, me ajuda. A notícia que se espalhou pelo país tem preocupado principalmente quem costuma frequentar esse tipo de festa. Lógico que a gente tem que se preocupar, tem que ter a preocupação com a segurança. Você, para sair, você tem que escolher o lugar que você vai, para você brincar com segurança. Em Manaus, com a proximidade do Carnaval, algumas agremiações têm reformado as quadras para atender melhor às necessidades dos foliões. Olha, com certeza nós teremos aqui na quadra, após a reforma completa, todo o sistema de segurança com a marcação no piso. Nós teremos aqui na quadra extintores de incêndio conforme o tamanho e a quantidade de pessoas que há numa casa de show. Nesta casa de shows, a segurança está sendo reforçada. Apesar de ser um ambiente aberto, há saídas de emergência e vários extintores de incêndio. Nós trabalhamos com 30 seguranças, né? São 5 aqui na portaria e os outros 25 espalhados na casa em ponto estratégico, sendo que 10 desses 30 seguranças têm curso de brigada de incêndio. E nós temos 20 extintores na casa em pontos estratégicos e nós temos também a saída de emergência. O drama em Santa Maria despertou também a atenção de pessoas que atuam em eventos. Eles comentaram a tragédia. Fiquei sabendo logo no primeiro momento, bem cedo, porque eu tenho amigos que são do Sul, que eu sou gaúcha, e horrível, muito triste, porque é inadmissível que não tenha saída de emergência em uma balada, que não tenha alarmes de incêndio em uma balada. O governador do estado, Omar Aziz, decretou luto oficial de 3 dias em solidariedade às famílias de Santa Maria. O prefeito em exercício, o vereador Bosco Saraiva, também decretou luto a partir de hoje. A prefeitura determinou ainda que todos os órgãos envolvidos no processo de fiscalização de estabelecimentos como danceterias, boates e casas de show sofram uma fiscalização rigorosa nos próximos dias para que tragédias como a do sul do país possam ser evitadas aqui em Manaus. E as fiscalizações começaram hoje pela manhã. A fiscalização pretende contemplar todas as casas noturnas aqui da capital. Sobre esse assunto eu converso com o prefeito em exercício, Bosco Saraiva. Começa agora pela manhã por onde? Começa aqui pela zona oeste da cidade. Nós vamos inicialmente ao Porão do Alemão, depois vamos à Casa das Primas, vamos ao Night, vamos ao Music, vamos à República Real, na Djalma Batista, mas será alcançado 100% das casas que atuam em Manaus. Evidentemente, o país está chocado como nós, e nós preferimos prevenir do que chorar depois. Nós vamos vistoriar, vamos fazer uma varredura, um pente fino. O que será vistoriado? Tudo, no sentido da segurança, no sentido do funcionamento legal, no sentido do acesso e das saídas, tudo será fiscalizado. Todos os órgãos estão juntos, desde a CEMEF até o Corpo de Bombeiros. Se houver alguma irregularidade, o que vai acontecer com essas casas? Será fechado imediatamente, lacrado, cessado o acesso. Muito obrigada por essas informações. Rutiane Bindá para o Amazônia TV. E a fiscalização já visitou 2 casas noturnas e lacrou uma casa de shows na Avenida Efigênio Salles por falta de extintores de incêndio e licenciamento ambiental do Corpo de Bombeiros. E o material de emergência, segundo a fiscalização, foi considerado inadequado. A Secretaria Municipal de Educação inicia hoje o processo seletivo para professores e pedagogos. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Artemisa Gadelha. Arte, muito bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, o processo seletivo inicia hoje e vai até o dia 1º de fevereiro. Os candidatos podem participar do processo seletivo da Secretaria Municipal de Educação. São 976 vagas para professores e pedagogos. A inscrição deve ser feita somente via internet pelo site da CEMED, cemed.manaus.am.gov.br, repetindo, cemed.manaus.am.gov.br. O candidato deve imprimir a inscrição em 2 vias e levar na rua Maceió, número 2000, a zona centro-sul de Manaus, no bairro Parque 10 de Novembro, e lá ele deve entregar então essas 2 vias então na Secretaria Municipal de Educação. Quem não tiver internet, esse setor de departamento profissional do magistério está disponibilizando um laboratório para que os candidatos possam realizar a sua inscrição. Rubens. Obrigado pelas informações, Artemisa. Daqui a pouco eu volto a conversar com você então.
E depois do intervalo, a Amazonas começa a campanha de combate à hanseníase. E ainda, moradores da Zona Leste reclamam da lotação dos ônibus, mesmo estando no período de férias. Não saia daí que a gente volta já já. Agora em Manaus, 11 horas e 15 minutos. Eu te espero rapidinho. Estamos de volta. Começa hoje uma campanha para combater a hanseníase. Exames estão sendo feitos na Rede Básica de Saúde na Fundação Alfredo da Mata. A medida faz parte da Semana Mundial de Combate à Doença. A hanseníase tem cura e a transmissão é interrompida após 48 horas do início do tratamento. Mesmo assim, o Brasil ainda ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais tem casos da doença. Sobre esse assunto, eu converso com o Carlos Tirano, diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata. Queria que a gente começasse explicando o porquê que o Brasil ainda está lá no topo deste ranking. Já houve um grande avanço, mas apesar de tudo isso, ainda temos várias dificuldades, principalmente com relação ao diagnóstico inicial precoce, à manutenção do tratamento e ao término do tratamento. E as dificuldades que temos para diagnosticar e acompanhar os contactantes. Os contactantes são os familiares das pessoas que vivem com hanseníase. Como é que a gente consegue reconhecer quais são as características da hanseníase? O principal sintoma da hanseníase é a alteração da sensibilidade, a dormência, a perca da sensibilidade do tato, fica esquecida, a pele no local fica esquecida. Então, assim, não adianta você querer fazer diagnóstico usando uma agulha, furando, beliscando a sua pele para fazer diagnóstico de hanseníase. Se você tiver alguma mancha, procure um técnico, procure um dermatologista para fazer seu diagnóstico. Muito obrigada pelas suas informações. Rutiene Bindá para o Amazônia TV. E a Secretaria Municipal de Saúde vai aproveitar a folia de rua para distribuir de forma gratuita milhares de preservativos. Todo mundo vai brincar o carnaval, né, Artemisa Gadelha, se prevenindo das doenças sexualmente transmissíveis, não é isso? Isso mesmo, olha, são milhares, mais de 800 mil preservativos, ou seja, dá para brincar muito e com segurança. Vou conversar agora com a chefe do núcleo de DST, AIDS e hepatites virais, Adriana Souza. Já estão sendo distribuídos ou só a partir de fevereiro? Não, bom dia a todos. Os preservativos, junto com o material educativo, já estão sendo distribuídos pela Secretaria Municipal, em parceria com as organizações da sociedade civil e a coordenação estadual de DST-AIDS. Nós estamos trabalhando nas bandas e blocos de rua já desde o dia 18 de janeiro. Quais os pontos no período do carnaval? Onde vocês vão estar? Nos blocos e bandas de rua e também nos desfiles da escola de samba no Sambódromo e os 2 dias de Carnaboi. Que tipo de material educativo? Nós vamos distribuir ventarolas e sacos coletores de lixo para veículos. Qual o tema da campanha desse ano? O tema esse ano é folião que se cuida, não brinca sem camisinha. Que tipo de orientação vocês vão estar dando a esses foliões? Bom, além da distribuição de preservativo nessas bandas, blocos e no Sambódromo, nós também estamos fazendo, na primeira semana que antecede o Carnaval, atividades educativas nas unidades básicas de saúde, também com distribuição de preservativos. Se por acaso algum bloco, alguém queira distribuir também esses preservativos, vocês também liberam para esses grupos? Sim, a gente está liberando em parceria com as organizações da sociedade civil, eles trazem a demanda para a gente e a gente libera o material também. O site de vocês? O site é o dacensam.am.gov.br. Telefone para contato? 3228-5934, que é do núcleo de DST-AIDS e hepatites virais da Sensa. Obrigada pelas informações. Então, olha, fica o recado aí, são mais de 800 mil preservativos que serão distribuídos nesse carnaval somente pela Secretaria Municipal de Saúde, além também de um material educativo. Quer dizer, brincar, sempre brincar com segurança. Não é isso mesmo, Rubens? Verdade, Artemisa, com muita responsabilidade. Obrigado pela participação aqui na Amazônia TV. Um bom trabalho para você. No Terminal 5, na zona leste de Manaus, usuários reclamam dos ônibus lotados, mesmo estando no período de férias. Muitos passageiros esperando, coletivos lotados, confusão para entrar no ônibus. Quem utiliza o Terminal 5 no bairro São José, zona leste de Manaus, enfrenta estes e outros problemas todos os dias. O estagiário Rodrigo de Lima precisa diariamente ficar numa fila para conseguir uma vaga dentro da linha 600. Cara, é terrível. Todos os dias tem que ficar aqui nessa fila e já vem lotado. Quando o ônibus vem,
o Terminal 4 já vem bastante lotado e fica muito difícil a gente pegar um ônibus aqui. A gente vai praticamente na porta, você não consegue ir sentado, vai naquele desconforto. É terrível e é muito quente. Quem já está dentro do ônibus também reclama. Pelo amor de Deus, é uma precariedade, né? E da dizem que vai aumentar ainda de R$ 2,90. Todo dia essa sacata aqui, todo dia isso é uma falta de respeito com a população. Idosos como Dona Eva Sampaio, de 65 anos, também sofrem com a lotação e a precariedade dos coletivos. Os ônibus estão cacarecos, caindo aos pedaços. A gente tem que botar uns ônibus ou novo ou mais ou menos, que a gente possa ficar em pé, para que a gente possa ter mais ou menos um conforto. Eu já não digo conforto totalmente, porque é difícil, eles não vão dar. Mas mais ou menos. E também tem uns motoristas muito ignorantes, que foi velho, para ele não vale mais nada. Eles não param o ônibus. Foi velho, está descartado. Já tem que jogar fora. Mas é ao contrário, que eles vão ficar velho também, né? Igualmente a nós. Hoje você tá lindo e maravilhoso aí, bonitão, mas vai ficar velho também. E os usuários do Terminal 5 também reclamam do número de ônibus no fim de semana. Segundo eles, a frota fica muito reduzida aos sábados e aos domingos. De acordo com a SMTU, a frota normal da cidade é de pouco mais de 1.500 veículos. Mas no período de férias, esse número cai para 1.379. E os ônibus articulados grandes, eles saem, né? Eles ficam na garagem. Só circulam os ônibus pequenos. Todo fim de semana é assim? Todo fim de semana é assim. Todo domingo é assim. Não tem articulado. Só os pequenos, entendeu? Aí fica difícil a gente chegar no destino da gente. Complicado ir trabalhar assim. Complicado ir trabalhar assim. A SMTU informou que, em relação às linhas citadas, vai verificar junto às empresas a frequência na prestação desses serviços. Informa também que as linhas 678 e 305 são reforçadas nos fins de semana. Sobre os articulados que seriam retirados nos fins de semana, foi informado que existe uma troca por ônibus de tamanho convencional. A frota é reduzida em 20% nos sábados e em 30% aos domingos. Isso acontece porque a demanda de passageiros também é reduzida na mesma proporção. Em janeiro, a frota total é reduzida em 6%, porque a frequência de passageiros cai na mesma proporção no período de férias, segundo informou a SMTU. Começa hoje e vai até o dia 1º de fevereiro as inscrições para o projeto Viver Melhor, que atende pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas sempre de 3 às 6h30 da tarde. A meta é atender 400 pessoas com algum tipo de deficiência em 2 pontos da cidade. E até o fim do ano, outros 2 locais aqui na capital entrarão em funcionamento e mais um em Parintins, no interior do estado. Nós queremos sim alcançar o máximo possível de pessoas neste ano de 2013, trabalhando as suas potencialidades, se fortalecendo para ter uma melhor qualidade de vida. Na Zona Leste, as inscrições podem ser feitas em 2 locais. Centro de Educação de Tempo Integral Elizabeth Freire, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira. E o Centro de Educação de Tempo Integral Professora Cíntia Régia Gomes do Livramento, na Rua Raquete, bairro Nova Vitória. É necessário levar cópias de comprovante de residência, carteira de identidade ou certidão de nascimento, laudo de deficiência e uma foto 3x4. É necessário que o deficiente vá até os locais para avaliação. Mudando de assunto, vamos falar agora de educação. A Justiça assegurou aos vestibulandos o direito de fazer a matrícula na UEA, mesmo aqueles que não concluíram o ensino médio. Como é que isso funciona na prática? A gente conversa agora com a reitora em exercício da UEA, Marli Guimarães, e a pedagoga Sueli dos Santos. Sejam muito bem-vindas ao Amazônia TV, obrigado por comparecerem. Professora, eu já começo lhe perguntando, o que é que isso na vida prática da universidade vai mudar o quê? Bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria colocar a seguinte questão, quer dizer, a decisão é de uma ação individual, então ela beneficia a parte... Foi um caso isolado, então. O aluno passou no vestibular e não tinha terminado o ensino médio, mesmo assim conseguiu o direito de estudar. Isso. E aí, então, logo essa decisão, esse acórdão seja publicado, a UEA vai tomar ciência e vai cumpri-lo, né? Mas eu queria ressaltar que quando a UEA indefere um pedido de matrícula pelo aluno não ter atendido a um determinado requisito, na realidade ela está buscando manter o princípio de igualdade de condições para todos, né, que está previsto na Constituição, no artigo 206. E a LDB, no seu artigo 44, ela diz: o acesso ao ensino superior prescinde de a conclusão do ensino médio e aprovação do aluno no processo seletivo, o vestibular, o Enem, o que for, né, que a instituição utiliza. Então, o edital
de um processo seletivo, ele contempla as normas, tanto da universidade quanto dos alunos. Então, quando o aluno se matricula, ele está aderindo, quando ele se inscreve no vestibular, ele está aderindo àquelas normas. Então, ele não pode, posteriormente, né, pretender um tratamento diferenciado, né, em relação aos demais, né? Então, o papel da universidade é tentar manter a isonomia de tratamento. Entendi. Professora, como pedagoga, a senhora acha que esse profissional vai ter o mesmo gabarito, a mesma estrutura pedagógica do que aquele que passou por todo o processo de ensino médio, ensino fundamental, como todo mundo? Vai ter alguma diferença desse profissional para aquele profissional que passou por todas as etapas corretamente? Bom dia a todos. Pedagogicamente, nós entendemos que existe a necessidade de se passar por todo um processo. Assim como existe a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Então é importante que estas etapas todas sejam cumpridas por todos. Quando nós analisamos a questão do ensino médio, você precisa pensar que o adolescente ele está numa fase de transição, de maturidade para maturidade. Ele precisa vivenciar todos esses processos, tanto a nível pedagógico, cognitivo, processo de desenvolvimento também social e emocional. Então é importante que o ser humano ele possa ter a possibilidade de vivenciar tudo isso. Com certeza os ganhos para os indivíduos que conseguem passar por todos esses processos em relação aos demais é bem maior. Então nós acreditamos que pedagogicamente é importante que todos possam passar por todo esse processo, por todas as etapas. Vice-reitora, como educadora, a senhora compartilha dessa Exatamente. ideia? Eu entendo que nós não podemos ver o ensino médio como um mero instrumento de acesso ao ensino superior, né? Ele é um ciclo de formação importante, intelectual e social dos nossos jovens. E se essa moda pega, o que a universidade pretende fazer com relação a isso? Tem que recorrer à justiça? A universidade vai sempre buscar, né, trabalhar dentro da isonomia de acesso à universidade, né? Tratamento igual para todos, né? É óbvio que qualquer um pode se inscrever no vestibular, né? E eu acho até importante que o jovem, mesmo não tendo concluído o ensino médio, ele se inscreva para sentir como é o processo, né? Para ver como ele se adapta àquele período restrito de horas para ele ter que responder, passar para o gabarito, etc. Mas daí a ele passar no processo e querer entrar na universidade, ele está violando aí as condições, né, em que ele aderiu quando se inscreveu. Aí o edital diz, né, você precisa ter ensino médio, e no nosso caso, da Universidade do Estado do Amazonas, que ela foi criada com o foco de universalizar o ensino, dar acesso a todo o Estado, né, nosso Estado continente, então a nossa universidade ela tem cotas, né, cotas geográficas e cotas sociais. Então, um aluno, quando ele vai se inscrever no vestibular, ele, por livre escolha, ele escolhe aquele grupo. Então, ele, por exemplo, ele vai escolher, cursou todas as 3 séries do ensino médio em escola pública. Então, ele se inscreve naquele curso. Ok, nós conversamos com a reitora em exercício da UEA, Marli Guimarães, e a pedagoga Sueli dos Santos. Muito obrigado pela participação aqui no Amazônia TV. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. Depois do intervalo, o FIFA vistoria obras da Arena da Amazônia. Faltam 500 dias para o Mundial. Em instantes, não sai daí que a gente volta já já. Agora em Manaus são 11 horas e 31 minutos. Eu te espero. Estamos de volta e o assunto agora é polícia. Um detento foi assassinado no presídio do Puraquequara. O repórter Tiago Herculano tem as informações. O crime ocorreu no pavilhão 5 do presídio Puraquequara, aqui na zona leste de Manaus. William de Souza Costa, de 38 anos, que esperava julgamento pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma, foi degolado na manhã desta segunda-feira. Nenhum dos 8 companheiros de cela dele confessaram a autoria do crime. A Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. Tiago Herculano para o Amazônia TV. Técnicos da FIFA estiveram em Manaus para avaliar as ações a serem tomadas nos dias dos jogos aqui na capital. Eles também vistoriaram a Arena da Amazônia.
Primeiro, um encontro rápido no auditório da Universidade Estadual do Amazonas. 45 técnicos de 16 áreas operacionais fazem parte da equipe da FIFA. Foi uma visita de avaliação, não das obras da arena, mas das áreas adjacentes ao estádio, para saber como tudo vai funcionar durante os dias de jogos. No plano de mobilidade previsto para os 4 jogos em Manaus, ruas e avenidas num raio de 1 quilômetro do estádio serão bloqueadas. Só veículos autorizados terão acesso. Como todos os grandes eventos mundiais, tomamos como exemplo os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, o sistema de transporte público, o sistema de transporte coletivo é o que deve ser incentivado. Então, por isso, não existem estacionamentos específicos para espectadores, que é justamente para que a gente incentive o uso do transporte público. Nós não podemos privilegiar o transporte individual. Para isso, os bolsões de estacionamento estão distantes. Vamos fazer outros bolsões um pouco mais distantes para evitar exatamente o fluxo de veículos individuais para cá, que podem comprometer o acesso daqueles que exigem o requisito necessário de acessibilidade aqui dentro do perímetro de segurança, que é o caso do pessoal da segurança, pessoal de saúde especificamente, que a gente tem que privilegiar o público e também o público de serviço da própria operação no dia do evento. Os sistemas de transporte BRT e monotrilho estão fora do plano da Copa de 2014, mas farão parte da realidade de Manaus depois do Mundial. Elas estão saindo aí do papel. Se Deus quiser, no próximo verão, a cidade de Manaus será um canteiro de obras em relação ao monotrilho BRT, que será uma herança muito importante da Copa para a cidade de Manaus. Temos que trabalhar com os instrumentos que temos e oferecer a melhor cidade possível para os visitantes e a melhor cidade possível para os manauaras após o evento. Para a Copa, corredores exclusivos serão criados para facilitar o acesso à Arena da Amazônia. Foi a primeira visita em 2013 dos técnicos da FIFA. As obras aqui da Arena da Amazônia estão 52% concluídas. A etapa agora é de montagem das arquibancadas, que deve terminar no fim de abril. Em maio, inicia a montagem da cobertura. Já foram investidos aqui pouco mais de 200 milhões de reais para a construção da Arena da Amazônia. A próxima visita da equipe técnica da FIFA está prevista para setembro. Música ao alcance da população. Este fim de semana, quem foi ao Largo de São Sebastião pode acompanhar de perto o show do trio Cheiro Verde. Um som que contagia quem está disposto a ouvir. Casais ou sozinho mesmo, não dá para ficar parado. Quero você, quero você, quero você, sorria pra mim. Para animar quem passeou pelo Largo São Sebastião neste fim de semana, teve muito forró pé de serra, com o trio Cheiro Verde. O trio existe há mais de 40 anos e tem como líder Francisco Pereira. O povo gosta porque é desde o Luiz Gonzaga, né? Durante o período de férias, eles participam do projeto Arte por Toda Parte e fazem apresentações públicas nas praças de Manaus. Essa Arte por Toda Parte é um projeto federal, né, tem por todo o país. E não seria diferente aqui no Amazonas, né, com a gente, nossos artistas como o Cheiro Verde e outros também. Para Antônio, o forró é um ritmo alegre que sempre faz sucesso. A gente está fazendo som para esse pessoal, diverte as pessoas que vão passando aqui, as pessoas param, né, compram o nosso CD, dá uma ajuda. Então tudo isso aí é gratificante para a gente. O público gostou da apresentação de forró no Largo. Deveria nunca acabar, sempre conservar essas tradições, é muito bom, tem muitas recordações boas. Oh, coisa boa. Daqui a pouco a escolha do Rei Momo e da Rainha de Carnaval em Manacapuru e Parintins. E mais, continua a nossa série especial sobre o Carnaboi. Hoje vamos falar sobre a confecção do tururi, o abadá da Amazônia. É já. Agora em Manaus são 11h38. Não sai daí que eu te espero, rapidinho. Estamos de volta. Em Manacapuru, o fim de semana foi de muita folia para a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval na terra da ciranda. A abertura do Carnaval de Rua de Manacapuru levou milhares de foliões à principal avenida da cidade na noite deste sábado. No concurso Rainha e Rei Momo do Carnaval da Terra da Ciranda 2013, a chave da folia foi para a Rainha Thalita Souza.
E com 12 metros de altura, Chiquinho é o Rei Momo. A festa por aqui só está começando, mas 10 blocos ainda irão fazer a folia na cidade. Na terra da ciranda, o reinado de Momo só termina na quarta-feira de cinzas com o bloco da fuleiragem. É carnaval de rua, o carnaval das marchinhas, aquelas marchinhas que contam a história do nosso povo. E não foi só em Manacapuru, não. Em Parintins, o Rei Momo e a Rainha do Carnaília foram escolhidos no segundo final de semana de Feirão dos Blocos. Um grande público prestigiou a festa na Praça dos Bois. A noite prometia ser de boas disputas no palco. Em jogo, coroas e faixas. Entre os candidatos a Rei Momo, além das performances artísticas, a forma física também chamou a atenção. No final das apresentações, André Roger foi eleito pela terceira vez consecutiva Rei Momo do Carnaília. Quero curtir a folia dos irreverentes, quero curtir a folia dos sambas enredos, dos blocos, chave A e chave especial. No segundo final de semana de Feirão dos Blocos, a noite teve início com bandas locais animando os foliões. Em seguida, disputa dos candidatos a Rei Momo. Mas o momento mais aguardado foi o desfile de belas candidatas à Rainha do Carnaília 2013. No final dos desfiles, Karine Almeida, do bloco Rubro Negro, conquistou o título de rainha do Carnaval Parintinense de 2013. Eu venho agradecer a todo mundo que me apoiou, que confiou em mim, principalmente a Deus. Parabéns, então. Seguindo com a nossa série especial sobre o Carnaboi, hoje o assunto é Tururi, o abadá amazônico. 40 mil unidades estão sendo confeccionadas para o Carnaboi. Conheça agora todo esse processo e eu já lhe adianto uma coisa. Dá um trabalho, não quero nem saber. Enquanto é este o som que ecoa nos preparativos do Carnaboi. A combinação pano, linha, estampa dá vida à mistura da folia de Momo com a identidade cultural do Amazonas. Um processo rápido, mas cheio de etapas. O traçado marca os tamanhos M e G no poliéster. E no deslizar da máquina de corte, é possível ter mais de 2.600 peças de uma só vez. Depois de cortado, o tecido faz um passeio pela fábrica. Aqui encontra com o papel que traz a arte. E 16 segundos a uma temperatura acima de 200 graus são suficientes para dar cor à vestimenta oficial do Carnaboi. Nós recebemos o papel, pegamos o tecido, passa para a máquina sublimática, né, que na verdade é um grande ferro de passar roupa. O papel fica em cima do tecido branco, como vocês já viram, e aí passa, sublima, né, é como se fosse passar uma grande roupa e depois já sai estampado. Do branco do poliéster ao colorido dos tururis. Cada estampa é escolhida pelo próprio artista e depois de passar por esses processos, chega nesta fase. Pelas mãos das costureiras, eles ganham forma para atrair os olhares de quem vai se divertir no carnaval no ritmo do boi-bumbá. O que está sendo produzido muitas vezes se torna apenas a matéria-prima do que invade a passarela do samba. E até as costureiras assumem, customizam o tururi para participar da festa. É carnaval, mas misturado com boi, que é a nossa cultura, que é linda, né? E o tururi, cada dia mais, cada ano que passa, eles estão mais bem preparados. Modifico, né? Modifico ele. Como é que a senhora fica lá na sensação de ver as pessoas vestindo algo que a senhora fez? Eu fico maravilhada, né, de ver, né, que foi feito, passou pelas minhas mãos, né, aí eu fico muito feliz. E o trabalho não para aqui. Cada tururi ainda passa pela limpeza, o acabamento final até ser embalado. A agilidade na fabricação é para dar conta da encomenda. Este ano são 23 artistas e 40 mil tururis confeccionados em 15 dias, cada um com um toque especial.
cada artista, ele já busca o seu público-alvo. Então tem artistas que fazem para turistas, né, com estampas bem regionais, com imagens amazônicas. Tem os artistas que fazem para o público feminino, né, um tururi mais rosado, lilás claro, né. Também tem aquele pro torcedor, com o boi garantido, com o boi caprichoso. E amanhã tem mais. O Amazônia TV termina aqui, mas você continua vendo essas e outras reportagens em nossa página no G1 Amazonas. Já mandou a sua sugestão de reportagem pra gente? Então ligue pra nossa produção, 3216-5551. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com sua companhia amanhã, às 11 da manhã. Fica agora com o Globo Esporte, com Eduardo Monteiro de Paula. Até amanhã. Tchau, tchau.